você aí de casa, o que você acha? Será que estamos sós nesse universo imenso? Será que existe vida em outros planetas? E será que algum ET já esteve por aqui? Bom, como disse o astrônomo e diretor científico do Observatório Europeu do Sul, até agora não há nenhuma comprovação científica. Mesmo assim, o tema OVNI, objeto voador não identificado, mexe, com a nossa imaginação. Por isso, para conversar sobre os mistérios do universo, a gente recebe agora o ufólogo Ademar José Gevaert. Ei, Gevaert, bem-vindo ao Como Será? Oi, como vai? Tudo bom? Bem, e você? Bem? Tudo ótimo. Por favor, sinta-se em casa. Muito obrigado. E vamos conversar, sobre esse assunto que é, no mínimo, polêmico. É fascinante. Fascinante. Define para mim ufologia. O que é? A ufologia é a pesquisa, o mais científica possível, da existência de objetos voadores não identificados, que são máquinas, veículos que vêm de outros planetas para a Terra, trazendo gente dentro, estarem aqui em ação. Quando você diz assim que se usa da ciência tudo que é possível, o que é possível usar da ciência para se comprovar a existência do UFO? Aliás, UFO é a sigla em inglês do OVNI em português, objeto voador não identificado, né? O que é possível usar da ciência? Olha, quase tudo. Eu costumo dizer que a ufologia se serve, já que ela não é uma ciência, ela se serve das mais variadas disciplinas científicas, áreas do conhecimento científico. Por exemplo, se nós temos uma observação de um objeto no céu, nós vamos precisar de conhecimento de astronomia, de física atmosférica, de física óptica. Se esse objeto pousa e deixa uma marca no chão, nós vamos precisar de conhecimento de química, de geologia, de bioquímica, enfim. Quando há um contato, e isso não é uma coisa rara, é uma coisa muito frequente, entre seres humanos e extraterrestres, os relatos que essas pessoas, as testemunhas nos dão, podem ser analisados com recursos da psicologia, da medicina. Se for necessário, por exemplo, avaliarmos um caso de abdução, que normalmente não é algo que as pessoas se lembrem conscientemente, nós vamos utilizar um terapeuta, vamos utilizar um psiquiatra, um psicólogo, um médico, para fazer uma hipnose regressiva. Enfim, as mais variadas áreas do conhecimento científico servem para a ufologia, só que não são elas os únicos instrumentos, as únicas ferramentas que nós temos. Há outras que nós estamos testando dentro de áreas assim não convencionais para buscar respostas para esse fenômeno. Vamos analisar umas fotos que você nos trouxe, Sim. né? Por exemplo, isso é o quê? São 3 sóis. São 3 sóis. Aí, essa fotografia foi feita no final dos anos 70 em Barcelona. É apenas um exemplo das milhões de fotografias que existem no mundo registrando objetos como esses. Aqui nós temos 3 objetos voadores não identificados, 3 UFOs. Nós fizemos análises naquela época, fizemos análise agora, e essas fotografias passaram como autênticas. Pois é, mas isso seria fácil de se produzir, né? Ainda Hoje, mais sim. em fotografia, imagem. Sim. A gente sabe, a ficção científica e o cinema hollywoodiano estão aí para mostrar que é fácil de se produzir uma imagem assim, hoje né? seria excepcionalmente fácil fazer isso aí com um programa de edição de imagem como Photoshop, por exemplo. Mas é importante que se diga, Sandra, que em ufologia uma imagem não vale mais do que 1000 palavras. É importante que a imagem venha alicerçada num depoimento, um depoimento coerente da pessoa que fez aquele registro. Então, nós não aceitamos uma imagem pura e simplesmente, até porque, por exemplo, na revista UFO, onde eu trabalho, nós recebemos 200, 300 imagens por mês, que são submetidas a um grupo de análise, que contém peritos, engenheiros, técnicos, especialistas. E 2 ou 3 das 300 passam como alguma coisa que nós não conseguimos explicar. As demais são explicadas. Pois é, existem muitas coisas sem explicação, né? Sim. Essa, por exemplo, tem explicação? Essa é uma fotografia também dos anos 80. E na época nós não tínhamos tecnologia para analisá-la e durante muito tempo ela ficou como de um UFO. Mas agora nós temos condição de analisá-la e hoje é isso aí, nós sabemos que não passa de um passarinho, uma ave. O que, aliás, é muito comum. Aves, insetos, reflexos, por exemplo, um avião
perto do pôr do sol, deixou um rastro enorme atrás, ou no nascimento do dia. Isso é muito facilmente identificável. O planeta Vênus, no começo e no final do dia também. Essas têm explicações. Vamos ouvir um pouquinho do nosso público, que sempre tem muita curiosidade, claro, como nós. E a gente tem uma pergunta por vídeo do Caio. Meu nome é Caio Fernando. Eu queria saber qual é a área do Brasil que tem a maior evidência de OVNIs. É uma boa pergunta. Olha, Caio, em geral, no país inteiro, no mundo inteiro, nós temos uma distribuição mais ou menos igual de observações de UFOs. Mas há cidades cujas populações são mais suscetíveis, mais interessadas, mais abertas para relatar esses fatos. Como, por exemplo, aqui em São Paulo, no litoral sul, a cidade de Peruíbe é uma espécie de campeã de avistamento no Brasil. Mas também temos a ilha de Colares, que fica no litoral do Pará. Nós temos o sul de Minas Gerais, nós temos o sul do Rio Grande do Sul, o norte velho do Paraná e o interior quase total do Nordeste. São regiões assim de grande quantidade de avistamentos, Sandra. Então vamos falar agora um pouquinho, você citou a Área 51. 51. O que vem a ser? A Área 51 é uma instalação enorme que fica no deserto do Nevada, coisa de uns 200 quilômetros ao norte de Las Vegas. E é uma área altamente secreta que foi usada nos anos 60, 70 e 80 para abrigar assuntos relacionados a discos voadores. Por exemplo, quando uma nave caía ou era abatida, era para lá que era levada. E o nível de segredo da área é tão grande que o seu nome, 51, é porque é como se ela fosse o 51º estado dos Estados Unidos. É autônomo. Nem o presidente dos Estados Unidos entra ali sem uma autorização. Falando em presidência dos Estados Unidos, pois é, a mulher dele, que é candidata agora nessas eleições, ela diz que, se eleita, vai abrir os arquivos, é uma promessa de campanha, sobre essa realidade, né, que parece ser uma realidade, como você diz. Por que ter tanto medo? Por que não se falar disso? Por que ter que abrir arquivos? Por que eles não são abertos? Olha, no Brasil, o governo brasileiro reconheceu que pesquisa discos voadores e quais foram os resultados. E essas pesquisas já duram, como eu falei no início, desde os anos 50 para cá. Hoje, ativamente, não existe nenhuma organização oficial, governamental investigando, mas já houve no passado. E se resultou em centenas de milhares de páginas de documentos que nós acreditamos que sejam nesse volume. Porque até agora o governo liberou pouco menos de 10 mil páginas oficiais que mostram, por exemplo, perseguições de UFOs por caças a jato. Ou o contrário, UFOs perseguindo caças a jato. Assustador. Assustador. Casos de pousos, casos de contato, até casos de abdução foram investigados pela Força Aérea Brasileira. Só que, claro, o governo brasileiro não faz propaganda disso, mas também não nega. Não é a prioridade, mas também não é um assunto que se deixe de lado. Há muita seriedade com relação a isso. Vamos para mais uma pergunta, então. Essa é do Caleb. Caleb Nechat manda: quanto tempo irá demorar para aparecerem claras evidências de vida extraterrestre? O Caleb depende do ponto de vista. Por exemplo, para um ufólogo como eu, para pessoas informadas sobre esse assunto, as evidências muito claras já estão aí abundando. Para a população, talvez seja necessário uma informação mais contundente. Olha, é muito a se discutir, muito a se perguntar. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, manda para o Gevaer. Manda para a gente, para o nosso site, comoserá.com. Eu vou passar para ele e ele promete responder até quarta-feira. Prometo, respondo sim. Olha Todas. Só, hein? Acho que vai ser muita coisa. Eu estou habituada, sempre que são. Bom. As pessoas têm muitas interrogações e é bom que tenham. E nós, ufólogos, estamos aí para compartilhar a nossa informação, compartilhar o nosso conhecimento sobre isso e orientar as pessoas a respeito desse fenômeno. Ok, vamos continuar conversando sobre esse assunto. Muitíssimo obrigada por ter vindo ao Como Será. Obrigada. Obrigado.